people to be here. Obrigada a todos que estão aqui. Um prazer enorme. Queria agradecer o convite do Transition Network, que tem sido um prazer conhecer. E aqui nesse luxo de poder falar na minha própria língua para um grupo internacional. Então a gente ficou pensando que língua falar. Bem, se eu posso falar na minha própria língua é melhor, né? Assim, sei por onde ir. Vejo que a gente tem aqui pessoas do mundo todo, de fato, que falam espanhol também, que falam inglês, português. Então, que alegria a gente poder falar e estarmos aqui, um grupo de várias culturas, né, que vão também entender o processo colaborativo de diferentes perspectivas. O Dan falou um pouco aí, conto rapidamente a minha experiência com o Dragon Dreaming, porque eu estou falando aqui sobre o Dragon Dreaming. Em 2011, eu encontrei o John Croft, já desenvolvendo um processo, um trabalho de desenvolvimento pessoal dentro de equipes que trabalhavam juntas. Porque, como psicoterapeuta, entendo que a gente se desenvolve, a gente se conhece quando eu estou em relação com o outro. E quando eu estou ainda em relação com o outro, construindo algo, a gente tem um potencial ainda maior de se desenvolver e também contribuir com o mundo, né? E nessa pesquisa que eu estava fazendo ali, que era mais ou menos 2009, que eu comecei aí esses estudos com o Otto Scharmer, essas novas tecnologias sociais colaborativas que apareciam, eu me deparei com John Croft e a gente teve um grande encontro. E nesse encontro trabalhamos juntos por 12 anos, né? Agora ele ficou mais velho, interrompeu os processos, enfim, a vida segue, né? A vida vai se movendo. E aí eu deixei para contar pouco essa história no final, vamos ver se dá tempo, mas por isso chego. E aí, por isso falo de Dragon Dream. Então, nessa jornada, o Dragon Dream me ensinou muito e me forneceu aí uma base para fazer esse diálogo da pessoa com o ambiente, da pessoa com os projetos que a gente leva para o mundo. E aí vocês vão entender isso que eu estou falando quando eu apresentar um pouco aqui o modelo e o que é esse Dragon Dream. Então, eu investiguei profundamente o Dragon Dreaming, porque o John, quando eu o encontrei, ele estava ensinando o Dragon Dream na Europa havia 5 anos, mais ou menos, 2006, por volta de 5 anos. Então, as peças estavam todas muito soltas do Dragon Dream, e tudo era somente por transmissão. Então, nesse sentido, eu entendi que eu precisava aprofundar nisso para poder ensinar. Então, eu fiz um mestrado, que eu estudei todo esse processo do Dragon Dream, a história, as bases filosóficas, e aí vocês devem ter recebido o e-book, que é um pouquinho, bem resumido, de toda essa pesquisa. E trabalhei aí em mais de 50 países, ensinando e facilitando projetos colaborativos, o que me fez aprofundar um pouco mais, inclusive, sobre quais os problemas que acontecem nos projetos colaborativos, os bloqueios. E aí, isso é uma outra linha de investigação. Dan, a gente também pode depois falar sobre os bloqueios em projetos e como que a gente pode desenvolver aí, porque não tenho dúvida que os nossos sonhos podem ser realidade. Eles podem se tornar reais, mas a gente precisa de ter também o pé no chão, né? Senão a gente fica sonhando. O Dan fez essa introdução maravilhosa, mas eu preciso da prática. E na prática, a gente se defronta com desafios. E aí, como eu lido com esses desafios? Né? Aí está o meu desenvolvimento pessoal e como que eu alcanço os meus sonhos, realizo os meus sonhos dentro das possibilidades que existem no contexto, dentro da realidade. Senão vira ou um auto-engano ou uma utopia que eu não vou chegar nunca. Então, assim, vou trabalhando com os projetos e com a facilitação de grupos,
como que a gente vai em busca dos sonhos, como que eu me desenvolvo dentro de uma prática, dentro de uma realização, e por isso um método é tão importante, né? O processo colaborativo ele não pode ser aleatório. O colaborativo que todos podem ter, falar tudo todo o tempo. Não, um método justamente para nos guiar, para tornar isso realidade, né? Então, por isso, o Dragon Dreaming é uma ótima ferramenta para isso, que também tem as suas limitações. E aí, aqui, aproveito para perguntar. Você pode levantar a mão aqui na reação? Acho que todo mundo já sabe usar o Zoom, né? Na reação, se você conhece o Dragon Dream, se você já ouviu falar sobre, você já ouviu falar? Imagino que possa ter ouvido, mas assim, você já teve, vamos levantar a mão, quem conheceu o Dragon Dreaming, quem já fez um curso, quem já usou em algum projeto, quem já, enfim, só para eu ter uma ideia de como que nós vamos aqui. Muito bem. Então, tá ótimo, vejo que são. Tá bom, muito bem. Então, para as pessoas que conhecem aí, não sei o nível que você conhece, eu peço desculpa porque eu fiz um recorte, né? O Dragon Dream a gente pode falar de diversas perspectivas, posso aprofundar, assim, só no modelo, posso aprofundar no método, nas técnicas, posso aprofundar na história. Então, eu fiz um recorte aqui, e, assim, tentando trazer também um pouquinho de algo, né, algum insight, algo novo aí para quem já conhece, mas basicamente a gente vai fazer uma introdução, tá bom? Uma introdução e depois você pode buscar mais e procurar um pouco mais, e eu também estou aqui à disposição. Então, eu começo assim, eu sempre prefiro começar qualquer projeto pela celebração. Porque a celebração, ela é justamente o que vai nos fazer olhar para trás, porque algo passou e eu celebro, né? Eu celebro o meu aniversário porque já se passou um ano da minha vida, ou 40 ou 50, né? Eu paro e celebro uma data ou o fim de uma etapa do projeto porque já passou. Então, é justamente essa capacidade de olhar para trás que vai me possibilitar olhar para frente, que vai me possibilitar criar e ver as possibilidades do futuro. Então, em todo projeto, como aqui agora, eu ia pedir, me conta um pouco de onde vocês vêm. O Dan já fez isso, então celebro todas as culturas que estão aqui, celebro todos os seus aprendizados e que a gente, né, que a gente coloque aqui possa incluir para você integrar, refletir, que faz parte da celebração, a gente refletir. Nós vamos ver depois no modelo para juntar com os seus aprendizados até aqui da sua vida, da sua história de vida, da sua não só história biográfica, do que você já aprendeu, que integre com o que a gente vai refletir hoje, para você aplicar no futuro. E você hoje pode, inclusive, deslumbrar onde que você pode aplicar isso. Então, a celebração, e por isso eu começo os projetos sempre pela celebração, celebrando cada pessoa que chega, porque dentro de um processo colaborativo, a gente junta nesse time dos sonhos um grupo de pessoas que vem com a sua própria história, que vem com seus próprios valores, que vem com seus preconceitos, que vem com as suas dores. E esse é o grupo de pessoas que vão colaborar, como aqui agora. Somos aqui 62 pessoas pensando, sentindo, olhando para você mesmo, escutando o que eu estou dizendo. Aqui há um processo colaborativo, né? Só de estar presente, dando 2 horas da sua vida aqui.
estamos em um processo colaborativo. E a colaboração, a celebração, perdão, a celebração, ela tem um outro fator importantíssimo, que é o reconhecimento. Quando eu reflito e olho para trás, olho pelo que foi feito, olho pelo o que eu fiz, o que o outro fez, eu posso reconhecer. E talvez esse seja um dos grandes bloqueios nos projetos. As pessoas não sabem se reconhecer. É muito difícil parar e também reconhecer o outro, a contribuição que o outro teve. E às vezes eu até paro e reconheço internamente, mas a gente não compartilha. Então, o compartilhamento faz parte disso, de levar ao mundo. Eu só compartilho depois que eu parei e refleti. E aí eu vou voltar nisso, que dentro do Dragon Dream, a celebração está na dimensão da pessoa, do indivíduo. Ela não é do ambiente do. Não, ela é do indivíduo. Justamente porque primeiro passa por esse processo reflexivo. E depois eu posso ir para o mundo. Depois a gente compartilha. Então, celebro o Transition Network por fazer esse trabalho lindo e celebro cada um de vocês e cada um dos seus projetos e os sucessos e os desafios que você aprendeu na sua vida, porque é isso que dá consistência para a gente seguir em frente. E aí a gente pode sonhar. Aí eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu acho que como estamos aí em diversas línguas, talvez fosse interessante, assim, ajudar aqui a acompanhar. Eu vou compartilhar e vou depois tirar e nós vamos fazer nesse diálogo, tá? Não vou fazer só a aula aqui, só eu falando, não. O que passou? Pera, voltar. Aí. Estão vendo? Celebramos. Isso é o que eu falei com vocês. Então, a celebração, eu não estou vendo mais. Dance, are you seeing? Yeah. Yeah, Yeah? it's looking good. Então, a celebração ela mantém esse fluxo. A celebração a gente também pode entender aqui no Dragon Dream como feedback, a retroalimentação, que faz a roda girar, o processo acontecer. E aí a gente sonha. E eu escolhi primeiro falar desses dois processos do Dragon Dreaming, que são talvez a grande inovação, a grande novidade em termos de planejamento de projeto, porque traz a celebração e o sonho, que sai daquele modelo automático do planejamento de projetos conhecidos aí na administração, que é realiza, planeja, realiza, planeja, realiza, planeja. E aí as pessoas ficam em burnout, doentes, porque não param para este momento de reflexão, de parar e ver o que foi feito. O que eu quero a partir daqui? Para isso a gente precisa de tempo, para isso eu preciso de tempo interno. E no sonho, e aí aqui eu vou abrir um parênteses para a gente ampliar um pouco a percepção sobre o sonho. O que é o sonhar? O sonhar, e aí algumas pesquisas recentes aqui, esse é um autor brasileiro, Siddhartha Ribeiro, que faz uma pesquisa interessantíssima sobre os sonhos, que os sonhos é um processo evolutivo que nós adquirimos enquanto espécie, enquanto ser vivo, e do desenvolvimento da criança. Então, os jogos e os sonhos, eles têm similaridade. Porque na brincadeira, a gente encontra essa simulação do sonho na simulação da vigília.
Então, aqui a gente também pode entender por que que aquela frase tem que ser divertido para ser sustentável, porque a gente conecta justamente com essa imaginação que é algo do mundo onírico. Essa imaginação, essa simulação no divertido, na brincadeira, me tira desse lugar da realidade dura. Por exemplo, eu posso fazer de conta, vamos brincar, de médico. Eu posso imaginar, numa brincadeira, fazer uma cirurgia, mas isso não tem risco, assim como no sonho. Então, essa capacidade de simular em uma brincadeira torna a coisa muito mais leve, torna a coisa muito mais divertida, né? E isso é uma invasão, digamos, do mundo onírico na nossa vida da vigília, essencial para o desenvolvimento da criança. Então, é a gente trazer essas ideias do sonho, trazer esse conhecimento do sonho para a nossa vida, aqui, inclusive a vida de fazer projetos, que precisa de método, que precisa de seriedade, mas também introduzimos a imaginação aqui. E aí, essa ideia, ela é essencial para compreender a técnica muito importante do Dragon Dreaming, que é o círculo do sonho, que nós vamos chegar lá. Aí eu vou falar aqui um tanto, depois a gente vai abrir para conversar. Mas se você tiver dúvida, para não esquecer a dúvida, você escreve, pode ser no chat ou no seu caderno, tá bom? Então, aqui, o sonho é justamente isso, essa capacidade, quer dizer, a imaginação, isso que eu falei, né? A imaginação é como trazer o sonho, essa invasão do sonho para a nossa vida na vigília, ela me possibilita viajar no tempo. Ela me possibilita que aqui eu fecho os olhos e eu posso sair, ir lá no passado com tudo que já aconteceu, podemos até fazer isso agora. Podemos fazer isso aqui agora. A gente fechar os olhos e eu posso ir lá em tudo que já aconteceu na minha vida. E por que eu estou aqui agora? O que é que eu quero aqui nesse encontro? Que vai contribuir para o que eu quero para o meu futuro. Então, essa capacidade imaginativa, ela é uma função até neurobiológica que também está nos sonhos. Essa capacidade de superar o possível para chegar até no impossível dentro da minha imaginação. E isso é uma experiência privada, o meu segredo, a minha intimidade, que em algum momento eu posso compartilhar. E aí, quando eu compartilho, e quando eu compartilho meu sonho, quando eu compartilho os meus sonhos para a vida, eu crio uma intimidade com o outro. Se eu compartilho meu sonho onírico, ou a minha imaginação, ou o que eu quero para o meu futuro, cria-se relação. E isso alguns povos ancestrais, tem um povo que se chama Senoi da Malásia, assim eles lidam com o sonho, trazem o sonho para a vida e levam a vida também para os sonhos. Eles têm algumas coisas bastante interessantes. Então, aí está a relação, né? A minha relação do sonho com o mundo, da imaginação com a vida prática. No Dragon Dream especificamente, traz algumas ideias, sabedoria dos povos originários da Austrália, os aborígenes australianos. E aí é isso que
os sonhos, então, ele me abre para possibilidade. Então, toda essa capacidade de imaginar, de brincar, abrem possibilidades. E é essa a ideia dentro daquela etapa do sonhar do Dragon Dream. E aí os aborígenes dizem algo tão interessante e que a gente pode trazer para a nossa vida, que é: se eu perco a conexão com os meus sonhos, e aí o sonho onírico e os meus sonhos da vida, eu perco a minha alma. Então, criar essa intimidade comigo mesmo, me conhecer através dos meus sonhos, dos meus desejos, me abre possibilidades de vida, de conexão com a minha alma. E aí eu posso realizar com propósito. A gente fala tanto, vou construir com propósito, preciso de ter propósito na vida. Eu encontro propósito quando eu estou conectada com a minha alma, com o meu coração, com a minha imaginação, com os meus sonhos. Aí eu posso trazer para a realidade prática. E aí a gente tem formas de fazer isso, né? Algo que é muito importante no Dragon Dream são algumas abordagens, algumas técnicas, eu diria, alguns conhecimentos que nos ajudam a estar aqui presente comigo mesmo. Silenciar um pouco essa voz que fica aqui, essa mente, né, que fala tantas coisas, que julga e tudo isso. Então, temos algumas técnicas. Uma delas é o Pinakari, que tem conexão direta com o povo aborígene, especificamente esse povo Mardu, Mandjajara, acho que eu falei correto, que é daquele povo ali do deserto da Austrália, no oeste australiano, o povo Noongar também. Então, sempre que você vê alguém, as pessoas, assim, faz parte, inclusive, da linguagem do Dragon Dream, é Pinakari. Vamos fazer um Pinakari. O Pinakari, ele tem a ver, assim, se for fazer uma tradução literal, significa orelhas do canguru em pé. Sabe quando o animalzinho levanta assim? É isso que significa o Pinakari. E o que isso simbolicamente representa? Representa que eu estou aqui presente, escutando, me presente com o que está passando aqui agora. E aí eu conheci um aborígene e ele me explicou que o Pinakari, se a gente fosse falar assim para um ocidental entender, era mais ou menos como o bastão da fala. Então, quando eu estou aqui te ouvindo, num estado, dentro desse conceito Pinakari, vocês estão ouvindo um barulho? Aí, podemos mutar. Todo mundo fica mudo. Aí, a pessoa, igual, olha, né? Todo mundo conhece o bastão da fala. Então, se a pessoa tem um bastão da fala, só ela fala e todos escutam. Então, ele disse que esse estado Pinakari é esse estado presente em que na comunicação a gente escuta o outro, realmente escuta. E quem fala tão pouco, fala, tem todo o tempo do mundo. Ele fala o que tem que ser dito e ponto. Então, não ocupa o espaço do outro só porque você tem a voz. E aí, como que a gente põe esse conceito no Dragon Dream? Deixa eu ver o que está aqui. Este conceito do Dragon Dream introduzo isso. A gente literalmente para em alguns momentos. E aí eu vou parar aqui agora com vocês. A gente para em alguns momentos para eu me conectar. Então eu vou convidar vocês agora para a gente fazer um Pinacard. Aproveito para perguntar para a Cíntia se a velocidade que eu estou falando tá boa. Quem está? Imagino que sim. Muito bem.
Pinacari, a gente. Tipo, o Pinacari, a gente começa se conectando com o corpo. Podemos pensar que assim, é uma meditação. Tá, pode ser. Mas é um pouco mais. É eu literalmente trazer a atenção para mim, para o meu corpo, para nos ajudar. Eu fecho os olhos, como para limitar um pouco o número, a quantidade de estímulo que entra nos meus olhos, porque os olhos é uma porta que só recebe estímulo. Então, eu fecho os olhos e me conecto com o meu corpo, com o meu coração. E com a força mais antiga do universo, que é a força da gravidade. E eu posso descansar o meu corpo nessa força que me apoia, que me sustenta. Alguns chamam essa força do amor que me sustenta. Aí eu posso relaxar o meu corpo aí, sentindo essa força amorosa que me sustenta. Me conectar com a terra, essa casa que eu faço parte. Eu sinto o ar que entra pelo meu nariz, me alimenta, alimenta meu corpo. E o ar que sai nessa troca constante com o ambiente, com o mundo. Por essa sensação, eu posso estar tão conectada que eu escuto a batida do meu coração. Então, lentamente, a gente vai voltando, abrindo os olhos e cuidando de manter essa conexão. Hum. Que ótimo, Ficha. Isso a gente pode aprender e levar na vida. Hum. Sempre posso voltar para mim,
e para essa força amorosa que me sustenta. Que a gente sente essa força amorosa, esse amor, podemos chamar do amor universal, através da força da gravidade. E eu posso sentir sempre, sempre. E estar nesse estado de Pinakari. Então vamos seguir nesse estado. Sempre que você sentir aí, você lembra de voltar, de lembrar, só de sentir. Que às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça que parece até que eu estou flutuando, né? Estou fora do corpo. Aí eu só volto e sinto a gravidade. Está aqui, disponível. E aí eu fico mais disponível para colaboração. Eu fico mais disponível para escuta, mais disponível para estar com o outro, mais disponível para mim mesmo. Para mim mesmo estar no mundo. Então eu quero voltar aqui um pouquinho na ideia, agora conectados, inclusive com essa sabedoria aborígene, que ensina tanto, também é esse conceito do dream time, que tem um pouco a ver também com essa sensação do Pinakari. O dream time é algo difícil para nós traduzirmos, né? Eu já li várias coisas que dizem sobre o dream time, que é básico na cultura aborígene, mas eles não chamam dream time. É Kati, essa palavra é Katidnini, que tem um sentido que é assim, conhecer, conhecendo, sabendo, no gerúndio. Então já traz essa ideia de movimento, de vida que move, de vida contínua, de constante conhecer, constante aprender e saber, né? Esse knowing. Isso é o central. E aí, de onde vem isso? Né? De onde vem? Não, acho que não é uma boa palavra, mas assim, mais ou menos o que que isso quer dizer? Já tem esse conceito de tempo. Então, esse Katidnini, Dream Time, não é uma coisa que tem um início. E aí vem a cosmologia aborígene. É uma criação que o universo foi criado, os seres humanos foram criados, todos os seres, por esses espíritos ancestrais, que eles também chamam da Rainbow Serpent, que é a serpente arco-íris, que é uma serpente que se move pelo arco-íris, ou o arco-íris nos mostra que a serpente está se movendo. E foi aí que se criou tudo. E é um criar tudo, 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 inclusive o universo. Criou tudo. Que é um começo que nunca se acabou. Então, esse conceito de tempo, inclusive, é muito importante para uma outra técnica que tem lá no planejamento de projetos, que se chama Karabirt. Se a gente não tem essa ideia de um tempo contínuo, de um tempo paralelo, um tempo que é o tempo da vigília, que é diretamente conectado com o tempo do sonho onírico, o sonho, o sono, né, e o sonho dormindo, a gente não entende por que o Dragon Dream funciona, as técnicas funcionam como funcionam. Porque antes de eu começar a fazer projetos, eu preciso entender que a vida é mais ou menos assim. E os projetos estão dentro da vida, que se move em tarefas, se move em objetivos paralelos. Eu não tenho só um objetivo no meu projeto, eu não tenho só um objetivo de vida. As coisas se movem paralelas.
Então, uma grande beleza, eu diria, do Dragon Dreaming é porque traz esses conceitos e essa percepção de tempo e de sonho para dentro do que a gente vai fazer na construção dos projetos. Então, aí os projetos podem ficar mais leves de se fazer com aquela ideia lá da brincadeira do sonho. Né? Aí eu já não sei se eu imagino que estou fazendo projeto e está acontecendo assim mesmo na vida real, ou eu faço o projeto e imagino para aquele projeto durão, aquela coisa, né? Eu levo a imaginação para lá para suavizar. Então, vocês percebem? É uma coisa dentro da outra. É um contínuo. Eu brinco e realizo, realizo e brinco. E esse brincar, nós aqui como adultos, significa necessariamente, vamos jogar coisinha? Pode ser jogar bola, jogar tudo isso, mas é também esse conceito e esse estilo, essa atitude de vida, inclusive eu comigo mesmo. Eu ter essa atitude de não levar as coisas tão a sério, de não ter tudo tão rígido. É um contínuo. Temos metas, vamos atrás dessas metas. Vamos fazer como adultos responsáveis. Mas vou também imaginar, vou também dar espaço para esse amor, vou também dar espaço para o que é difícil, com a mesma leveza do que é fácil. Então, trago essa ideia aqui para a gente entender que tudo continua. Se hoje foi difícil, amanhã o sol nasce de novo, vai ser mais fácil. Se hoje eu fracassei, aprendo para amanhã ficar melhor, porque sempre, todos os dias, o sol vai nascer. Quer eu esteja aqui ou não, o sol vai nascer. E o dia vai acabar e vai começar de novo. E aí eu movo a minha vida. Daí as coisas são criadas todo o tempo. Olha aí essa ideia de um começo que nunca se acabou, porque sempre tem um novo começo. Hum? Sempre algo está se criando novamente, e está se criando um novo, e está se recriando. Então, essa é a ideia do Catidinini, um contínuo. É, isso é o Dream Time, e é isso que a gente precisa aprender com os aborígenes. E também, obviamente, outros povos ancestrais que trazem tanta sabedoria, né? Aqui no Brasil também há tantos índios que nos trazem muita sabedoria, cada um, cada povo com a sua cosmovisão, com os seus simbolismos, com as suas práticas, mas podemos aprender com todos para resgatar essa sabedoria que a nossa história humana traz. Nós temos, cada um de nós temos no nosso sangue, pela história da humanidade, né? Então, tudo isso que eu disse até agora, e essa imagem que eu trago aqui, eu gosto muito dela, porque é isso. E o modelo do Dragon Dream, esses conceitos que eu trouxe aqui antes, e concluo aqui para a gente avançar, é eu estar em mim como um observador de mim e de fora, e do mundo. Não está separado. Então, é dentro também, do mesmo jeito que é um contínuo o tempo, é um contínuo eu, parte do mundo. Eu em relação com o mundo, que afeto o mundo e sou afetado. Isso, alguns tantos autores trazem isso, e Paulo Freire, que foi uma das referências na formulação, né, do Dragon Dream, que o Dragon Dream ele foi criado ao longo de mais ou menos 30 anos, não foi uma coisa, vou criar um método, né? O John não pensou isso, foram eventos da vida dele que foram acontecendo. Eu trouxe aqui, talvez, se der tempo, a gente fala dessa história, se não, no meu canal de YouTube tem uma aula que eu contei sobre essa história. Então, um contínuo foi acontecendo. Paulo Freire traz isso na educação, né, no método dele
da pedagogia de Paulo Freire, que eu aprendo na medida que sou afetado e afeto o mundo. Isso é uma base para a gente entender o Dragon Dream. Eu em constante movimento no tempo e com o ambiente, e comigo mesmo. E outra base muito importante, que é um pouco isso que eu te estou falando agora, sobre esse movimento com o mundo, que também é uma outra base para o Dragon Dream, que é a teoria dos sistemas vivos, que todo sistema, todo ser vivo e todo sistema vivo, igual os projetos, projeto que podemos entender que não é ser vivo, não sei, mas é um sistema aberto. E o que, que o sistema aberto é? Tem uma entrada, um processamento, uma resposta e uma saída. Somos assim. Todo ser vivo é um sistema aberto. E como que ele se move? Como que aprende? Como que evolui? Por um distúrbio que entra. Então, é chocado, o sistema se move, processa e aprende. Mais ou menos isso. Isso aqui, me desculpem que não foi traduzido completamente. Pus aqui no. Lembrei disso aqui para colocar, mas significa isso. Um sistema aberto, que é o ser humano, que é todos os animais, as plantas, entra, processa e sai uma ação, um resultado que se retroalimenta novamente. Aqui, como seres humanos, tem algo, processo, posso refletir, feedback, a celebração, reflito, e me retroalimento novamente e também retroalimento o espaço ambiente. Aqui está a primeira. Vamos respirar, então, um pouco. Podemos respirar, que é muita informação, né? Muita informação. Mas vamos indo bem de tempo. Aqui é a base do modelo Dragon Dreaming para a gente entender lá o que é aquilo de sonho, planejamento, realização e celebração, que são quatro grandes dimensões em dois eixos. Então, o primeiro eixo, o indivíduo e o ambiente, que está em constante diálogo, através da teoria, do pensamento, das ideias, dos sonhos e a prática. O indivíduo vai ao ambiente nesse diálogo através da prática e da teoria e vice-versa. Então, qualquer interrupção neste fluxo, qualquer interrupção aqui, cria-se um bloqueio nos projetos, inclusive. Por exemplo, se a gente planeja e fica extremamente rígido ao planejamento, que é teórico, que é uma teoria, todo planejamento é uma teoria, a gente tem um bloqueio. Porque às vezes na prática vai me exigir uma outra ação. Um exemplo bem simples. Digamos que você planejou a sua festa de aniversário na piscina, no campo, aberto. Seu planejamento é esse. Mas naquele dia caiu, o tempo fechou. Uma tempestade. O dia inteiro. Não dá, vai chover o dia inteiro. Ou você faz tudo na chuva, ou você muda de ambiente. Ou não tem festa, o projeto não aconteceu. Então, esse é um movimento em que eu tenho a teoria, mas pela prática, preciso mudar a teoria que eu pensei, que eu planejei. Né? E aí, daí você pode pensar em várias ideias, depois a gente pode dialogar sobre isso. Então, esse é o básico, que tem a ver justamente com esse modelo. Ó.
Isso aqui. É esse movimento o tempo inteiro. Aí vamos aqui. Então vamos dar mais um passo. E aí, acho que vocês receberam o e-book. Aqui está o modelo Dragon Dreaming completo. O indivíduo com o ambiente, a teoria e a prática. Então, o estímulo, aquela ideia lá da teoria dos sistemas, o estímulo, essa intenção, a minha vontade de construir algo, a minha imaginação, meu sonho de uma casa, um, uma ecovila, uma empresa, uma organização, um curso, o que for. Eu primeiro tomo consciência. Aqui vocês têm aqui, agora esse daqui, ó. Daqui a pouco eu volto aqui, vou deixar um pouquinho no português, depois a gente vai para o inglês. E essa consciência, ela vai me dando motivação até eu poder ter mais informações sobre isso, pode ser com pessoas, pode ser até dentro do próprio planejamento. Dentro do planejamento, a gente vai usar uma ferramenta que se chama, uma técnica que se chama Círculo dos Sonhos. Quando eu percebo isso, eu tenho um estímulo, e esse estímulo, ele é forte o suficiente. Aí eu tenho a informação dos outros, eu tenho pessoas que vão comigo, eu tenho pessoas que querem fazer parte desse projeto. A gente dá um salto aqui para o planejamento, que já é indo para o ambiente. Por quê? Porque essa ideia, este sonho, isso que eu desejo, ele cruza um limiar, porque o estímulo está tão forte, tanta energia, recurso, que eu posso passar para o lado de lá, que eu já indo para o ambiente, é eu colocar o projeto para o mundo, o ambiente, fora de mim. Mas aí, esta ideia agora, ela começa a ser vista num contexto real. Então, não é uma viagem para uma viagem, digamos, à África. É uma viagem para Namíbia. Já é dentro de um contexto esse sonho. Digamos que esse projeto é uma viagem. Ah, quero ir à África. E vou, e vou, e vou. Mas então eu cruzo, então eu começo a torná-lo específico, dentro de um contexto. E aí eu começo a agir dentro de um lugar específico. Eu não vou comprar a passagem para qualquer lugar na Namíbia, já é em uma cidade específica. Então, a realização, eu saio desse grande sonho que pode tudo e vou levando a um contexto específico para realizar dentro de um lugar específico que eu vou ter uma resposta aí. Esta resposta vai também mover os que estão em volta, e isso gera efeitos, que é o que vai sair, que é para o mundo, que volta, que é o que vai refletir no mundo, digamos assim. Retroalimentar este movimento, refletir nesse sentido de feedback, de retroalimentar, que é a celebração, que é essa resposta de tudo que aconteceu. Então, aqui, em cada uma dessas etapas, falando agora como planejamento de projetos, vai ter uma técnica específica que é muito interessante, que sai do indivíduo para o ambiente. Tudo que passa no Dragon Dreaming, em termos de técnica, é esse movimento da pessoa para o ambiente, do ambiente para a pessoa. Então, aquilo que eu falei com vocês, que a celebração é um processo primeiro individual, dentro desse modelo aqui, porque olha aqui, ela está na dimensão do indivíduo, da pessoa.
Aqui, ó. Ela está na pessoa. Porque aí eu penso, primeiro eu reflito em mim, reconheço e aí compartilhamos. E aí, por fim, quais são, né, a gente está falando indivíduo, ambiente, os outros, né? Aqui entende o ambiente animado e inanimado, pessoas e não seres humanos. Tudo é ambiente, tudo que está fora de mim. E aí vocês percebem que dentro desse movimento aqui, olha, quando eu volto, e aí essa etapa aqui, que é discernimento com sabedoria, é porque eu já passei por essa experiência toda, então eu adquiro algum conhecimento. Desenvolvimento pessoal. E um projeto sustentável, ele precisa considerar que nós fazemos parte dessa terra. Então, um projeto sustentável, ele precisa considerar a terra, né? Que eu não só tiro recurso, não, eu também volto recurso para a terra, para a comunidade. E nesse processo de desenvolvimento também construímos comunidade, porque é colaborativo, porque aprendemos juntos e construímos juntos, sonhamos juntos. E aí vão se criando as relações, as comunidades. E aí vem também lá daquela coisa do sonhar, né? Quando eu compartilho o sonho, quando eu compartilho a minha privacidade, a minha imaginação, eu crio relação, eu crio intimidade. E para construir uma comunidade, a gente precisa construir relação. Então, essa ideia do sonho que a gente começou a falar, ela faz parte essencial do fortalecimento desses pilares. Então, a gente precisa sempre se lembrar de se reconectar com o sonho onírico e os sonhos que eu quero para o mundo, para mim mesmo, para os meus queridos. Sempre. Hum? Pensar. Como vamos aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se a gente tem perguntas, para não ficar só eu falando o tempo todo. Ah, ok. Ah, Leslie Cottiti, ok. Ah, ok. Alguém quer fazer alguma pergunta agora sobre o que a gente falou até aqui? Yes, Cláudia. Cláudia, how you do? Tan? She speak English? Thank you. Yeah, Obrigada. maybe just for the flow, maybe if Claudia asked in English, Lisandra, you could interpret into Portuguese in the main room, and Ok, then Cynthia can ok. interpret your answer Yeah, into yeah. English. Yeah, that makes sense. Thank you, Alessandra. That was so interesting. My question is about the Modelo of Dragon Dreaming, the slide with all the little pictures, which was only in Portuguese. I was just wondering if this is going to be translated into English and it's possible to share an English version, because this was the slide which I thought was the most interesting, and I was having problem. I understood a few, but not everything. So Yeah, yeah. Cláudia me perguntou porque eu coloquei aqui em português o modelo, aquela roda do Dragon Dreaming, e realmente está muito pequeno. E por isso eu pedi para enviar o e-book. No e-book, Cláudia, você vai conseguir ver tudo. Ok? Você recebeu o e-book? Não?
That wasn't my question. My question was that it's only in Portuguese. No. I send in English too. Ah, okay. It was just the Portuguese version that we saw. No, I can put it here a little bit. Here. Aqui, his English. Ah, okay. But Perfect. it is small, it's true. Tá muito pequeno. Por isso eu pedi para enviar o e-book em inglês e português. Tem duas versões. Eu posso colocar aqui no chat também daqui a pouco. Ou Dan, se Dan tiver, Dan, do you have the e-book? You can also share it here. Then you can have it, ok? Thank you. Então, porque tinha mostrado em português e só um pouquinho de tempo em inglês. I had one question. Yes, Madhuri? It was How very is interesting your- to see. how is your name? My question is also related to the diagram, but How you speak I your wanted name? to know what are the different phases that happens when the individual is interacting with the environment and when the environment is sort of giving a feedback to the individual. There's some information in those small bubbles or some phases that you are representing that might happen, and I wanted to know more about it. I don't know if you're Okay. covering that in the upcoming slides. What was this slide I just showed the model, or was the before? Madhuri, how you speak your name? Your name? I think she didn't hear me. Anyway, ela está me perguntando sobre algum gráfico, mas eu ainda não entendi qual dos gráficos que ela não entendeu. Eu vou passar, Madhuri, qual foi? Foi do feedback. Yes. Maybe I should just open This one? the. No. This one? This? Foi esse? Okay, now I'm able to download and zoom in the graphic that Dan had shared in the chat. I'm referring to that graphic, and my question is related to the small steps that you have written in these small circles. There's awareness. There's a step 2 called as motivation, gathering information, considering alternatives, designing a strategy, testing, implementation, so on and so forth. Is this a process are you describing a process that is happening while the individual is interacting with the environment and while the environment is giving feedback to the individual? Is that the process in between? Are you describing that in those small bubbles? Ok. Ela me pergunta, então, quais são If esses... yes, I wanted to know more about that process. Yeah. Então, ela quer saber mais sobre esses processos e se isso seria o movimento do indivíduo para o ambiente para gerar o feedback. Então, vamos lá. Dragon Dreaming não é muito simples de compreender. Se eu mergulhasse aqui de uma vez neste modelo, que isso é o modelo Dragon Dreaming, a gente não ia entender. Então, eu faço aquela introdução para eu entender por que aqui é o sonho, por que aqui é a celebração, porque tem justamente esse movimento. E vocês podem perceber que dentro de cada um desse, vamos chamar de quadrante, tá vendo? 1, 2. Então, sonhar é um quadrante, planejar é outro quadrante, realizar é outro e celebrar é outro. Tem todos os quadrantes. Então, aqui a consciência seria a fase do sonhar, motivação a fase do planejar,
coletar informação, a fase do realizar, e revisar, a fase do celebrar. Isso é o que a gente chama do fractal. Então, o Dragon Dreaming tem também o fractal, que é o todo dentro dele mesmo. Muito bem. E aí, esses passos todos, agora, são para a gente entender, desde aquele entendimento lá da teoria dos sistemas e do sistema aberto, que eu falei antes, para eu entender o movimento dentro de um projeto. Porque o projeto também é um sistema aberto. Acontecem processos dentro do projeto. Então, aqui são as fases do planejamento e da execução e da celebração de um projeto. Mas para eu entender isso, eu preciso entender sistema aberto, teoria do sistema, diálogo entre o indivíduo e o ambiente. O que é o conceito de sonho? O que é o conceito de celebração? Então, você vê que aqui, revisar, reconsiderar, reavaliar e a revisão, e aqui também pode ser a reflexão, tudo isto são as celebrações de cada etapa. O feedback. Então, dentro de cada etapa dessa, eu preciso de um feedback. Que continua, porque não é a celebração que continua a me impulsionar, o movimento, aí ela continua a me impulsionar. Então, vamos avançar mais um pouquinho, Maduri, para a gente entender. Aí, aqui é uma outra visão disso. Que é, a fase do sonhar, ela é aberta, grande. O planejamento e para a realização eu vou afinando para o local, para a realização concreta. E na celebração eu continuo a abrir. Esse é o movimento dos projetos. E aí, o que é isso aqui? Isso também está no e-book. Cada uma dessas risquinhos aqui são justamente as técnicas, aqui em inglês. As técnicas dentro de cada etapa. Então, vou ter aqui visão e missão, o círculo dos sonhos, que está aqui dentro. Qual a técnica que eu vou aplicar dentro de cada uma dessas etapas? Aqui, talvez aqui fique mais fácil. Aqui, isso aqui é uma visão de que os projetos têm esse movimento pulsante. É vivo, pulsa. Eu abro, fecho, abro, fecho. Contraio, expando, contraio, expando. Isso é o movimento da vida e os projetos são vida. Dão vida, geram coisas, geram. Né? Então, isso que eu acabei de mostrar aqui é isso aqui. Então, por que é do celebrar o sonhar? Porque é um movimento. Eu não estou só no celebrar parada. Eu celebro me conduzindo ao sonhar. Do sonhar me conduz ao planejamento. Do planejamento conduz à realização, da realização à celebração e o movimento continua. Aquela ideia do contínuo, passado, presente, futuro. Abre, fecha, expande, contrai. E aí temos as técnicas para aplicar. Técnicas específicas. Diga aqui, pode dizer. Maduri, pode falar? Quer falar? Yeah, I'm just applying it to I'm currently in the initial phase of a new project realization.
just a couple of weeks ago, we all dreamt it together. So I'm just applying, as you're saying, is what I'm saying. Now, just this week, we just converged into creation of working circles. So I'm just applying it, and I'm just trying to understand it. But I think as I think it's the process, right? I think I apply the theory, and then I practice it, and I understand it, and then probably I'll come back to your slide. That's when I will understand it. Yeah. But I think I'm getting a sense of it. Yeah. Maybe we can At take an abstract level, yes. Talvez podemos tomar Anyways. uma respiração. But I understand the importance of dreaming. Yeah. Respira, Madhuri. Madhuri? Respira. Sente a gravidade. Feel the gravity. Às vezes a gente precisa de um tempo, dessa conexão, para o conhecimento se revelar. E o conhecimento ele se revela quando eu dou espaço. Não precisa forçar. Respiramos profundamente. A gente vai fazer uma prática que é você se conectar agora com o seu sonho, o que você quer para a sua vida. Pode ser o projeto coletivo, individual. Conecta com esse sonho. Conecta com tudo que você tem internamente para querer esse sonho. Talvez seja algum projeto que você está envolvido, talvez seja alguma coisa nova. Imagina isto pronto e realizado. Respira, sente a força do amor através da força da gravidade, que é o que vai te sustentar para caminhar nessa realização. E você pode abrir os olhos, ou se tiver de olhos abertos, e eu vou te convidar a escrever, em poucas palavras, o que você viu que aconteceu. Você escrever o seu sonho realizado, do jeito que você viu. Vou dar aí 2 minutos para você botar no papel o seu sonho. Do jeito que você viu.
este simples ato é eu sair do meu sonho, e quando eu escrevo, eu já começo a concretizar. A partir daqui, iríamos planejar pelos objetivos. O que eu preciso fazer, executar, de modo que quando está feito, eu sei que foi feito para realizar estes sonhos. E aí o Dragon Dreaming tem uma técnica muito bonita de fazer isso junto, sem ser cada um dando opinião. O que vai ser difícil da gente fazer aqui no tempo que a gente tem e que não é um projeto comum, né? Mas podemos ter módulo 2, Dan, daqui para a gente fazer num projeto só. Mas que está no e-book como se faz, tá bom? Então é eu sair do sonho e no círculo do sonho, todos nós num projeto vamos compartilhar isso. O que que eu imagino, o que que eu quero para construir esse projeto? E depois a gente transforma em objetivo e depois em tarefas realizadas, que pode ser feita. E aí o Dragon Dreaming tem um passo a passo e o passo a passo está também no e-book. Eu vou colocar o e-book aqui em breve, assim que eu tiver aqui um tempinho. Tá bom? Responde um pouco a sua dúvida, Manturi. Clareia um pouco. It does, yes. I was just thinking to propose something, maybe as an extension or a next advanced version of this webinar. I was thinking if we come as project teams and then we just do that, what you are describing. I come with my teammates and then we just act on what you said. We dream together and then we write it down as what we dreamt, and then we go by writing down, okay, if I feel part of this dream, then what are the action steps that I will take, or what are the tasks that I will take up in order to make it forward? Yeah, it will be wonderful if that happens. Yeah, I don't know. I know it involves time and all of that, but I'm open for it. Yeah. Se você quiser seguir o Dragon Dream, no e-book você vai ter como se faz, tá bom? E estou disponível se tiver dúvida. Ok. Vamos. Thank you. Obrigada a presença de quem está indo embora. Tinha aqui duas pessoas que levantaram a mão. O Vishva. Tem também. Ok, vamos lá. Tava a Marcela primeiro, aí eu vi o Vishva, não sei se estou falando certo, e depois o Tinga, Hermenegildo. Vamos, Marcela, você. I just wanted to say that I think one of the things you're doing by bringing us to the pause again, it's very connected to something you mentioned at the beginning, with the Presencing Institute and Otto Scharmer and Theory U, which is getting out of our heads and connecting with our heart and our gut, right? The source. And I think a lot of times when we're in projects, we stay in one space, either our head managing all the ideas or our spirit managing all the emotions, or wanting to go to action, but not moving between the three of them. And then we get stuck. Yeah. Exato. Ela diz que tem conexão com outras abordagens, por exemplo, a teoria U, de Otto Scharmer, que faz esse movimento, e que a gente fica no desenvolver de projetos muito centrado na mente, na cabeça e não se conecta. Sim, é um pouco isso também.
Isso, e o Dragon Dreaming traz justamente também uma sabedoria aborígena para isso e a teoria dos sistemas. E no final estamos todos aí buscando mais ou menos a mesma coisa. O que às vezes as pessoas se confundem, e eu estudei bastante a teoria U também, quando ela começou a aparecer, que o Dragon Dreaming tem a ver, e tem a ver, são linguagens similares. Mas o desenvolvimento do Dragon Dreaming foi muito antes do que a teoria U. Mas propõe mais ou menos o objetivo é o mesmo, né? De chegarmos à realização, a fazer coisas na vida com mais saúde, com mais conexão, com mais preservação, né? Sim, obrigada pela contribuição. Ok, vamos, Visha. Não sei se eu falo certo o seu nome. So, yeah, wish, and it means the universe or the world. Good, it's true. So, I have a two-parted question, and I think I should ask it. The thing is, this question I've been holding for some time. The first part of the question is, someone showed me a technique called octopus, where you go into collective consciousness and then you pour yourself into someone else's consciousness. Hmm. And at a phase in my life, I was able to do it very well. I was able to see someone and step into their life because I'd read something by them. At the same time, sometimes when you see something so perfectly, the way you wanted to see it, the way you saw it last time, you see it perfectly, it loses the emotional spark in it, and you feel like you've lost that energy. That Hmm. that spark in that thing, that idea, that theory. If you see it so perfectly, you lose the spark in it, you know. I know what it is to dream, and I know what it is to lose dreams. So the question is, what is the caution here? What's what? What is the what? How do you not? What is the? Where can we make a mistake or error in falling out of this? I'm sorry because it's failing for me. I'm not sure it's failing for others, but I'm not understand perfect. What's the question? I think I heard like what should we be cautious of, or where can we make mistakes in this process? Is that right, Vishwa? Yeah, that's it. I Sorry, guess I'm what not sure what I what understand the question to reply. what could go wrong, or Ah. what like how can we like anticipate potential pitfalls in the method? Okay. And does that make sense? It's a big question. Primeiro, ele comentou que enxerga, que vê a coisa perfeitamente, mas depois perde isso. Então, agora, a questão dele é o que poderia dar errado aí. Muitas coisas podem dar errado. Muitas coisas. Primeiro é que o que eu tenho, tudo na minha imaginação, no sonho, é possível. Tudo é possível, né? Então a gente brinca com essa ideia. Mas quando eu vou para a vida, para o local, para o contexto real, muitas coisas podem acontecer, inclusive que eu não pensei na minha imaginação perfeita. Então, o que pode dar errado? Tudo, inclusive. Tudo. O que pode dar certo? Tudo.
E essa, eu diria que é a beleza da vida. Mas muito bem. Entre o tudo dá certo e o tudo dá errado, a gente pode, e já puxo aqui uma pergunta da Cláudia, que é: quando eu digo conhecimento, significa sabedoria? Não, não significa. O conhecimento está num campo de uma informação. Isso que eu estou falando com vocês é conhecimento. Quando eu falo, olha, o conhecimento ele precisa de tempo para ser assimilado. Porque aí, quando o conhecimento entra, ele vai integrar com os conhecimentos que você já tem do passado, com o que você já aprendeu, com o que você já sofreu, com o que você já conquistou. Aí, o que você faz com essa junção pode virar sabedoria. Pode. Como não? Também pode, se você não refletir, não integrar, não se dar conta do que você já aprendeu, não vira sabedoria, vira só um monte de informação. Vocês já conheceram uma pessoa que é só um monte de informação, informação, informação? O que é uma sabedoria? É quando as coisas acontecem, eu sei encontrar uma saída, eu sei puxar das minhas experiências a solução, eu sei fazer uma escolha, eu sei abrir mão de coisas para seguir em frente e conquistar outras. Isso é sabedoria. Né? Então, conhecimento não é sabedoria. Aí, o que faz a gente contribuir para dar certo? Eu aplicar a minha sabedoria. Então, quando eu disse ali, em cada volta que a gente dá, em cada momento que eu celebro, em cada reflexão sobre o que foi desafiador, em cada reflexão sobre o que eu conquistei, o que eu aprendi, isso me ajuda a, no próximo projeto, eu aprender a sonhar e eu aprender a pôr na prática. Eu aprender com quem eu vou construir coisas. Aí a gente vai prevenindo que dê errado. Eu vou aprendendo a dançar com o que eu imaginei e o que eu vou ter que mudar na prática, o que eu vou ter que adaptar. Por isso, uma das grandes habilidades do momento atual, né, dessa vida contemporânea, é a resiliência e a flexibilidade. Né? E eu só adquiro isso quando eu tenho experiência, quando eu tento, quando eu caio, levanto, caio, levanto. Então não tem fórmula para fazer dar certo. Tem eu aprender. Eu estar com essa atitude de aprender, de pôr em prática, de errar, de falhar, principalmente não ter medo da falha, porque é pela falha que eu vou poder aprender como levantar. Tá bom, Vixe? Então, a sua pergunta não tem uma resposta pronta. Tenho eu te estimular a viver, a pôr em prática e a sonhar. Tá bem, Bicha? Muito bem. Isso aí, Vera. Vamos dançar com a imaginação. Ok, Vishma? Mais ou menos. So the thought that was coming to me is this is a very complicated thing to explain. And I don't understand any of those maps. But I feel you. Good. And it's bringing me
the right images back from my own experience. And I'm Perfeito. curious what it is doing for others. So that's what is rising for me right now. The way you're presenting and how it's being presented to us, and how it's presenting inside us, and how it's happening differently to everyone. And I will make I don't need an answer. I still Okay. need to know it, but I still need to know it. I need an answer, but I still need to know it. Is I imagine differently, someone else imagines differently. How do we dream together? I don't know that. I don't know. I know how to dream and get there, but how to dream together, I don't know that. Aham. No, I understand you. And thank you. Ele me diz o seguinte, que ele não entendeu tudo completamente e é difícil mesmo porque são conceitos complexos. É um desafio estar aqui apresentando isso dentro de tantas coisas. Mas que ele me sente e que ele vai entendendo por aí. Maravilhoso. Isso é o mais importante. Coração com coração. Heart to heart. Assim sonhamos juntos. Mas dentro do Dragon Dreaming, e você vai ver como fazer, existe uma técnica quando a gente vai sonhar um projeto. E explico a técnica para a gente não ficar só achando que é lá no campo dos sonhos. Tem uma forma prática, que é: nós vamos começar um projeto e sonhar juntos esse projeto. Então, eu não vou sonhar a férias da minha família. Tem um limite. Eu vou sonhar o nosso projeto de construir uma horta. Então, isso já tem uma marca. Vamos sonhar junto este projeto, que vai durar 1 ano. A pergunta que se faz para estimular o sonho aí, nesse círculo do sonho, é: o que tem que acontecer neste 1 ano que vamos construir a horta para que o meu sonho se realize, para que eu esteja feliz em compartilhar este momento e este projeto com esse grupo? O que tem que passar para mim para que no final do ano eu esteja muito feliz e realizada de realizar este projeto? E assim sonhamos juntos. Cada um responde a esta pergunta. Então, tem uma técnica, um método para a gente sonhar juntos e não nos perdermos em tanta imaginação, que está no e-book. Tá? E o método já passo para você, Hermenildo. Um instante. E aí, aqui, ó, aqui são as técnicas. A gente vai aplicando propriamente em cada etapa. A missão, a análise do campo de força, o círculo dos sonhos, os objetivos, as metas, o Karabirt, as responsabilidades, o monitoramento do progresso. Então, tem um método para isso, tá? Só que seria muito difícil eu cair de cara na técnica. Diante do que eu expliquei para vocês, quando você vê o e-book como se faz, vocês vão saber fazer. E se tiver dúvida, pode me mandar um e-mail, tem no meu site. Meu e-mail e o e-book, inclusive, vocês podem baixar desse site também. Talvez seja mais fácil. Tem inglês e português. Tá bom? E lá também você pode falar comigo. Tá bem? Muito bem. Hermenegildo, pode falar. Bom, para já devo me desculpar por conta da minha câmera, não está muito bom, então não poderá me visualizar. Queria conectar ao meu computador, mas ainda estou meio distante dele, então Tá bom. talvez seja proveitoso ouvir a minha voz simplesmente, mas talvez nos próximos programas poderia me fazer visível.
Ok, é o seguinte, eu iniciei um projeto e uma das questões que me sempre levaram preocupados é a questão mesmo da celebração, de construção de sonho juntos, sonho em equipe. Então, vendo aqui a questão da celebração, de sonhar juntos, me deixa muito motivado. E já agora, estão aqui também os elementos de equipe, nós estamos juntos, assim, mas sei que estão a assistir. É a questão de como criar exatamente, fazer com que cada um sinta-se pertencente a esse sonho e que possa ter as mesmas energias, possa se conectar exatamente para a realização desse sonho. Então, essa é uma grande questão que me faço sempre e acho que com o Drago Team possamos encontrar um caminho para que possamos nos reconectar como uma equipe. Basicamente isso aí, não sei se me fez ouvir. Uhum. Uhum. Essa é uma das perguntas mais chaves dos projetos colaborativos, né, abertos, em que convidamos o outro ou sou convidado para fazer parte. Primeiro, eu parto do princípio de que talvez o outro não queira fazer parte. E tá tudo bem. Então eu convido outra, eu me conecto com outras pessoas. Mas se todos querem fazer parte, aí entra a celebração no início do projeto, que é a gente compreender o que cada um pode oferecer, oferecer, quer entregar para esse projeto. E às vezes as pessoas nos projetos sofrem muito quando alguém sai. Talvez esse seja um aspecto de todos refletirem por que que eu não permito que o outro vá embora? E aí entra meu lado psicoterapeuta. Por que que eu não permito que o outro vá embora? Que o outro não queira fazer parte desse projeto, que é lindo, mas o outro tem outra ideia, entende? Então, na minha experiência com grupos e com projetos, eu vejo que parte dos problemas do não comprometimento aí, porque às vezes a pessoa se força a estar, porque tem apreço, porque quer estar ali, e não tem coragem de soltar, porque vai magoar um, vai magoar outro. Isso tem a ver com a relação. Então, é celebrar a relação, a gratidão, o estar junto e a contribuição até onde foi. Tá, isso é uma coisa. Outra coisa é, se todos estamos dizendo que queremos estar, que é aqui que eu quero estar, vamos construir junto, por que não se compromete? Aí, Hermenê, muitas questões podem estar envolvidas. Muitas questões que é difícil eu dizer aqui, assim, eu estou falando de uma forma muito geral. Mas às vezes não há informação suficiente. E o tema informação, para mim, é um dos temas chaves de bloquear processos e de bloquear o comprometimento. Às vezes não há, a informação não circula, a autonomia para se participar, para estar naquele processo, não há, não tem autonomia. As pessoas têm que estar sempre pedindo, perguntando, pedindo autorização, perguntando como que faz para saber de alguma informação. Isso é desmotivante. Isso, a informação está lá na fase dos sonhos, que é coletar informação. No caso de bloqueios, é a desinformação. Então, é a base do processo.
Então, gerar comprometimento vai um pouco além, eu desejo estar ou não. Sim, por aí. Isso é uma fase, uma etapa, como eu disse. A outra é como está, como os processos entre os participantes desse grupo estão acontecendo. Qual acesso ao recurso, à informação essas pessoas têm? Qual o nível de autonomia? Tá claro isso para todo mundo? E aí, de forma alguma, isso significa que todo mundo tem que saber de tudo e todo mundo tem que ter toda a autonomia. Não, mas quais os acordos estão feitos nesse grupo? Tá claro? E a comunicação também tem a ver com a informação, né? Então eu te convido a a olhar um pouco o seu projeto e quem sabe a perguntar para as pessoas envolvidas nesse ponto, né? O que que ela está insatisfeita? Por que ela não está comprometida como o desejo dela de estar comprometida? E aí você vai ver em qual ponto que está o bloqueio. Porque se for de processo, de fluxo de informação, isso é fácil de se resolver. Existem milhões de possibilidades e de abordagens, né? Mas aí a gente também, nesse ponto da informação e da autonomia, e aí eu só pincelo esse tema, que é um tema enorme, é o tema do controle do poder que acontecem nos projetos, né? Como que é? Como que as pessoas controlam o que está ali, né? Quem tem poder de quê? E aí a gente começa a entrar em temas humanos mais complexos, mas vale a pena observar aí também, né? Será que eu estou segurando demais o, a autonomia das pessoas, ou a informação, ou como é que pode, como que acordos que podem serem feitos aí? Mas, de novo, eu disse de uma forma bastante ampla, bastante geral, eu pincelei, porque isso é um tema que deveria ser visto com mais profundidade e específico, porque em cada projeto é um projeto, e cada grupo que está lidando com isso é um grupo distinto. E aí a gente já vai saindo aí também caminhando para o final. Mas espero que eu tenha te clareado um pouquinho. Então, obrigada, Vera, que colocou aqui. Se você puder subir, se você baixou em inglês também. Muito bem. Espero que eu tenha clareado um pouquinho para você aí, Tá, Hermenegildo. tá, tá certo, foi bom. E, se me permite, também queria que elaborasse um bocadinho a questão do foco. Foco no projeto, exatamente. Porque muitas das vezes as pessoas com pequenas dificuldades acabam se desviando do foco. Porque encontrou uma dificuldade, então não. Então acaba, talvez essa dificuldade indique que eu deva mudar de ideia, além de prosseguir exatamente, de persistir na ideia. Então, eu estou vendo aqui que a gente falta. Essa também é uma resposta, é algo que envolve várias coisas, né? Porque aí, muitas coisas, inclusive algum aspecto individual da pessoa, né? Hoje, uma das grandes problemas do mundo é o tal do déficit de atenção. Então, pode ser desde esse um aspecto individual até um processo propriamente de lidar com os processos. Algo que ajuda a concentrar o foco, a trazer, e aí eu fico aqui por conta da hora e as pessoas já estão saindo, e o Dan também tem que dar algumas informações, é praticar o Pinakari. E a escuta profunda. Escutar o que as pessoas desse grupo estão dizendo. Escutar uns aos outros. Com a ajuda do Pinakari. Com a ajuda dessa conexão com você mesmo, com o grupo, com a terra, com o amor universal.
através da gravidade, como a gente fez o Pinacari. Estabelecer bons processos, aí ajuda as pessoas a seguirem no foco, tá bom? Mas eu tenho certeza que a gente vai continuar conversando sobre isso. Quero agradecer muito todos que estão aqui até o final, com as mensagens que escreveram aqui. Foi muito bom relembrar e comentar e compartilhar um pouco aqui da minha experiência. Meu link aí do site está aí, ali vocês também acessam meu contato, estou disponível se quiser trocar e ter questões aí, sempre aqui aberta a colaborar e a dialogar com pessoas que querem crescer e fazer um mundo melhor. Dan, muito obrigada. Passo a palavra para você para nos dar aí as informações.